Se preparando para a sua primeira job interview, vamos se preparar comigo? My name is Teacher Ranieri e hoje eu vou te ajudar a se preparar para uma entrevista em inglês de um jeito um pouquinho mais fácil. Vamos lá? Primeira dica que eu posso dar é estude inglês. Tá, isso é o básico, tá bom? Isso é o básico do básico do básico. Mas se você quer se preparar de forma um pouco mais rápida, ou realmente não tem um conhecimento legal do inglês, ou quer trazer mais tranquilidade pro momento agora, a gente tem uma lista de possíveis perguntas que a gente tem que podem ser muito úteis na hora da entrevista. Você já saber quais vão ser as perguntas, porque aí você prepara as possíveis respostas, né? E antes de eu realmente começar as perguntas, eu quero lhe dar uma orientação de como organizar as informações que eu vou dar aqui agora. Cria um grupo no WhatsApp, coloca o nome desse grupo, Job Interview. Para cada pergunta que você colocar por escrito, você manda um áudio respondendo essa sua pergunta. E você vai ter uma lista de várias perguntas e vários áudios. Perguntas, áudios, perguntas, áudios. E aí você estuda, continua a sua vida, depois você volta lá e confere. Poxa, como minhas respostas eram ruins, como posso melhorar? E de tempos em tempos, você pode melhorar as suas respostas e elaborar com um pouquinho mais de calma o que você pode falar em cada pergunta. A primeira pergunta e mais clichê seria Tell me about yourself. Nesse Tell me about yourself, tem muitos vídeos no YouTube que falam de forma genérica como responder. E a verdade é que não tem como dar uma diretriz precisa sobre como responder essa pergunta. Alguns job interviews vão querer que você fale durante muito tempo sobre essa primeira pergunta do Tell me about yourself. Você entre em detalhes, você fale bastante, converse realmente. E alguns vão querer apenas que você fale alguma curiosidade sobre você. Então eu acho que vai muito do momento você conseguir sentir se a pessoa perguntou Tell me about yourself empolgada para você falar com ela, ou se ela apenas falou como o início da entrevista, porque toda entrevista vai começar com essa pergunta, Tell me about yourself. Ela também pode ser perguntada em outra forma, como How would you describe yourself? Como você se descreveria? Enfim, variações dessa pergunta pessoal sobre você. A segunda pergunta que eu acho que é muito frequente, talvez não seja a segunda na sua entrevista, mas ela é muito importante. Tell me about your weaknesses. Tell me about your good points, your strong points, your strengths. Me fale sobre os seus pontos negativos e os seus pontos ruins. O que você é bom, o que você é ruim. Não diga que o seu ponto ruim é que você é perfeccionista. Isso não funciona. Isso é clichê. Seja honesto, ache alguma coisa que você tem que não é legal e cite. Mas também não seja exagerado de dar 7, 10, 20 pontos ruins sobre você. Vamos, me ajude, né? Nas coisas boas, você pode citar 3 ou 4 coisas que você pode falar sobre si mesmo. Nos pontos ruins, separe uma coisa que você acha que pode melhorar. Talvez o seu gerenciamento do tempo, talvez você não é bom com datas, você não é bom com horários, ou até mesmo que você não goste muito de socializar com as pessoas do trabalho. Enfim, não sei qual lado ruim que você tem, ou algo negativo que você pode falar sobre você mesmo. Algo que não lhe comprometa, isso é muito importante. Como muitas entrevistas de emprego, principalmente as pessoais que analisam tua personalidade, elas vão começar com muitas perguntas sobre a tua rotina, sobre você mesmo e não sobre as suas qualificações. Porque algumas empresas elas já fazem a triagem, o período de qualificação antes da entrevista. Então ele já analisou teu currículo, já fez uma prova, já viu teu nível de inglês, já sabe tudo sobre você. Então aquela entrevista pode ser apenas para te conhecer. Então você tem que se preparar para saber responder muitas perguntas pessoais sobre você mesmo. Perguntas como, por exemplo, What do you like to do in your free time? O que é que você gosta de fazer no seu tempo livre? What are your hobbies? Quais são os seus hobbies? O que é que você gosta de fazer? São perguntas muito comuns, porque eu acho que dali vai desencadear mais curiosidade do entrevistador e ele vai ter mais perguntas para fazer. Perguntas como, por exemplo, Are you married? Do you have kids? Se você é casado, se você tem filhos, para ele conseguir realmente te sondar e te conhecer. Essas informações elas são muito relevantes porque vai ajudar o entrevistador a te imaginar trabalhando no time e ver se você se encaixa lá. Então não tem resposta certa ou resposta errada. Existe apenas a análise dele em relação a você com o time. Coisas que você não tem controle, então não tem pra que ter nervosismo. Mas agora algumas perguntas não estão sobre você, mas sobre a posição. Eles podem perguntar What kind of work are you looking for? Que tipo de trabalho você está buscando? E aí você pode falar o que você tem experiência ou a área que você busca trabalhar. Não diga algo tão específico, mas também não diga qualquer coisa, eu só quero trabalhar. Diga uma área. Poxa, eu quero trabalhar na área de saúde. Eu quero trabalhar na área de hotelaria. O que estiver envolvido com hotelaria, eu tenho interesse. Uma pergunta comum seria Why are you interested in our company? Por que você está interessado na nossa empresa? O que é que lhe chama atenção na nossa empresa? E aí seria legal você conhecer aquela empresa, você saber quais são os ideais dela, ou apenas vai lá no site, visita ela no .com. O país que você tiver, e você vai conhecer um pouco das ideias da empresa. No final, às vezes, tem a missão da empresa, o objetivo da empresa, e você pode dizer, gostei dessa empresa porque tem algo muito interessante sobre ela, porque ela tem esse ideal, eu gosto muito desses princípios. E você vai chamar a atenção do entrevistador. Puxa, não é uma super coisa, mas chamou a atenção essa pessoa ter pesquisado sobre a empresa. Uma outra pergunta muito comum seria, What kind of position do you think you are suited for?
Que tipo de posição você acha que você se encaixa? Qual posição você acha que você iria se dar bem? E nesse momento você pode falar um pouco sobre a sua experiência ou sobre o que você pode oferecer para uma posição específica. Você dizer como vai ajudar essa posição específica a funcionar de forma melhor ou trazer mais lucro para a empresa. Have you ever done this kind of work before? Você já trabalhou com essa área ou algo do tipo antes? Se sim, você pode mostrar confiança e falar com autoridade sobre o que você trabalhou. Se não, ache algo no seu currículo que se encaixe de forma pelo menos paralela com a experiência que você está buscando expressar. Utilize bem as suas palavras e consiga expressar que você também domina aquela área, apesar de não ter trabalhado. Mas não diga não, nunca trabalhei com nada do tipo, não vai ser minha primeira vez. Não é legal falar isso. Uma pergunta interessante seria: What aspects of the position are you most and least interested in? Quais aspectos dessa posição você está mais interessado e menos interessado? O que é que lhe chama atenção e o que é que não chama atenção dessa vaga em especial? Porque tem muita gente que vai trabalhar em uma empresa, eles até aceitam um trabalho que não querem, mas porque já que é na área em outro país, eles topam ir. Tem alunos que vão trabalhar na área de TI, área que eles não gostam, às vezes são team leader ou já são senior, e aceitam um trabalho um pouco inferior, mas para poder se mudar e ir embora logo do Brasil. Então, tente expressar com muita clareza que você está disposto a trabalhar, mas tem algumas coisas que te incomodam, como, por exemplo, não ter tanta autonomia, ou saber que você já tem muito potencial e aquela empresa poderia te dar um salário um pouco melhor. Uma pergunta muito legal seria: What would you like to find in this new job that you didn't have in the previous job? O que é que você gostaria de encontrar nesse novo trabalho que você não tinha no trabalho anterior? Essa pergunta é legal porque ele é um teste. Se você falar mal do seu trabalho anterior, isso é um ponto muito negativo. Porque o entrevistador ele sempre está prestando muita atenção no teu caráter. E o que você fala sobre o seu trabalho anterior, ou até mesmo o seu trabalho atual enquanto você busca por um novo, fala muito sobre quem você é, então tenha cuidado com as suas palavras em falar do seu trabalho anterior. Nunca critique um manager, nunca critique um supervisor, nunca critique alguém acima de você. Apenas fale de coisas que te incomodavam, talvez desorganização, talvez falta de pontualidade de colegas, coisas que você realmente não conseguia encontrar e você tem esperança de conseguir encontrar com seus novos teammates, os seus novos workmates. Se você tá anotando, tá assistindo esse vídeo até aqui, tá achando legal, eu te convido a curtir, se inscrever no canal, porque isso ajuda demais, isso me ajuda demais, você não tem noção. Então é algo muito pequeno que você pode fazer que pode me ajudar bastante a difundir mais esse vídeo e fazer esse vídeo alcançar mais pessoas. Mas vamos lá, vamos continuar. Pega o teu lápis de papel, continue escrevendo as perguntas importantes. Indo um pouco mais adiante, uma pergunta muito comum seria: How do you think you could develop the position? Ou what is your strategy to develop the position? Não é sobre a sua posição e como você pode crescer. É como você pode fazer aquela posição se desenvolver, ter mais autonomia, ou ter mais controle, ou ter mais poder sobre a empresa. E nesse momento você pode falar um pouco sobre como as suas skills podem trazer mais confiança para esse setor específico, as pessoas confiarem mais e ele poder crescer dentro da própria empresa. Perguntas muito comuns também podem ser relacionadas ao seu passado, como eu já mencionei antes. E uma pergunta muito provável seria: What do you think you gained by working in your last company? O que você acha que você ganhou trabalhando para a sua antiga empresa? Nesse momento você pode falar sobre as experiências que você foi submetido, confiança que você recebeu, responsabilidades que você foi atribuído e você fez valer a pena, você realmente conseguiu cumprir com as expectativas. E você tem a oportunidade nesse momento de falar um pouco sobre você, o que você ganhou e o que você conseguiu conquistar. Perguntas como: What were you responsible for? Ou What does this job involve? O que você era responsável? Ou o que o seu trabalho envolvia? Isso aí são mais oportunidades ainda. Teste para ver se você fala mal da sua empresa, ou para ver se você vai conseguir desenvolver legal a ideia sobre a sua qualificação, sem falar mal do seu passado, mas falando sobre as coisas positivas. Então minha recomendação é: não fale nada de mal sobre o seu antigo manager, mais uma vez, nada de mal sobre o seu antigo supervisor ou o seu boss. Ainda pergunta sobre o teu passado, você pode ser perguntado sobre: What did you think of your last boss? Why do you want to leave your present job? Why do you want to change jobs? Perguntas realmente bem assertivas sobre o porquê que você quer sair. Por que você quer mudar? E aí é mais um teste importante, que você não deve focar no que a empresa pode te dar. Ah, mas é porque é o meu sonho morar em tal país e eu queria que vocês me contratassem. Não deve ser esse o motivo essencial de por que você quer mudar de emprego. Mas sim porque você quer atribuir alguma coisa nova para aquela empresa. Você quer trazer algo novo.
Ah, por que você quer sair? Ah, porque eu não aguento meu país, eu quero ir embora daqui. Isso não é uma resposta legal. Se você não está trabalhando nesse momento, ou não estava trabalhando anteriormente e conseguiu uma entrevista de emprego, também podem te fazer perguntas como: Why were you out of work for so long? Porque você estava fora de trabalho por tanto tempo. Why have you had to look for a job for so long? Porque você teve que procurar por emprego por tanto tempo. Why did it take so long for you to find a new job? Porque demorou tanto tempo para você conseguir um trabalho novo. São perguntas perigosas. Você tem que tomar cuidado com o que vai falar, porque cada detalhe disso daí vai falar sobre o teu caráter. Se você falar, por exemplo, que estava de férias e quis viajar, ou porque você teve uma briga no trabalho e você foi demitido, ou por qualquer motivo aleatório e você não conseguiu um trabalho. Tenha cuidado com sua resposta e seja muito cauteloso. Não exponha tantos fatos, apenas mostre alguns motivos que satisfaçam a pergunta que foi lhe perguntada. Esse vídeo é muito longo, ele vai ter uma parte 2 para você poder se preparar para outros aspectos também da entrevista. Perguntas mais relacionadas ao business, à rotina de trabalho, o que você fazia antes, o que você pode fazer no futuro. Então já se liga para assistir a parte 2, porque vai ter a continuação das perguntas. E também tem outro vídeo que eu dou 6 dicas sobre como se preparar para um job interview, algumas coisas que eu acho que são essenciais, tanto para trabalhos de carreira, de futuro, tanto para trabalhos iniciais que você busca quando você vai migrar.